Viajar, conectar a minha alma, cantar pra todo mundo o caminho onde ir, pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. So why deny your heart when we just think about it? Cause I love my house, and I can see the time to turn my way back home. We just think about it. Nossa companhia hoje. A janta tá saindo, junto com a janta tá saindo o que aí, Sandrinha? A sobremesa da janta é o nosso café. Que é o quê? Rosquinhas caseiras. Vai demorar ainda pra ficar pronto, mas vai ficar muito gostoso. Nós completávamos 3 meses de estrada e aquele tempo intenso, vivendo aquela experiência nova, ele ia mudando e moldando a nossa vida aos poucos. A gente ainda não sabia direito qual a quantidade de comida ideal para se levar, para a gente estocar, se a melhor forma da gente fazer as rotinas diárias era cozinhar uma vez só e ao longo dos dias a gente ia esquentando a comida para não atrapalhar no deslocamento da viagem. A gente não sabia quanto que a gente tinha que levar de água nos reservatórios, se precisava levar cheio a todo momento ou se precisava deixar pela metade para não consumir tanto combustível. Enfim, N pontos que a gente ia descobrindo aos poucos, mas os valores eles já eram construídos e moldados, a gente já ia vendo a mudança em nossas vidas. Era uma experiência incrível que a gente vivia, realizava e tentava mostrar para as pessoas que realizar sonhos são possíveis, basta a gente ter foco, atitude e coragem, mas que naquele momento para a gente era uma experiência de enriquecimento e de desenvolvimento humano sensacional. Happy day, and every day you had a lunch, you were so high, drinking too much, remember all the single plays. Que gostoso esse café. E aqui tá tudo bonitinho na nossa mesa, mas a bagunça tá lá na outra, né? Cause I love my house. A gente já tinha rodado mais de 11 mil quilômetros e a maioria sempre passando pela Argentina. A gente estava seguindo em direção ao norte, atravessando a Ruta 40, que é uma das rodovias mais emblemáticas dos viajantes e da Argentina. A Ruta 40 ela tem mais de 5 mil quilômetros. Ela corta todo o país de norte a sul e ela passa pela Cordilheira dos Andes. Então você tem paisagens incríveis, lagos, montanhas, e ela tem uma variação de altitude que vai desde o nível do mar até quase 5 mil metros de altitude, passando pelo ponto mais alto em Abra del Alcai. E é uma rodovia assim incrível, a gente estava andando por ela e admirando cada ponto de parada da ruta. Quando a gente chegou nas ruínas de Quilmes, a gente percebeu que realmente aquela paisagem era algo completamente diferente de tudo que a gente tinha visto na Argentina até agora.
As ruínas de Quilmes, elas estão localizadas no Vale Calchaquís. Elas são uma fortaleza onde viveu o povo Quilmes há muitos anos atrás, na época dos Incas. E eles foram a população indígena mais relevante do norte da Argentina, uma das maiores. E eles tinham sistemas avançados de agricultura, aquedutos. O lugar é impressionante, assim. Tem um museu que conta a história. E o mais legal é que quando você chega por lá, você é recebido e guiado pelas ruínas com os descendentes dos povos Quilmes. Então é uma parte da história que ainda está bem viva no norte da Argentina. Temos companhia na estrada. Llama. Tem mais um ali na frente, olha, amor. Essa tá mais simpática. Sorrisinho empolgado. Já é. Bora do paraíso. E saindo das ruínas de Quilmes, a gente partiu em direção a Cafayate. E chegando na região de Cafayate, a gente se impressionou muito com a Quebrada de las Conchas. Quebrada de las Conchas é um acidente geológico que foi formado através da movimentação das placas tectônicas e transformou aquela região numa região de esculturas formadas por rochas. É um negócio incrível. Enfim, é uma região bastante diferente do que a gente tinha visto até então. Mais uma das regiões incríveis que tem na Ruta 40. E mais uma das regiões lindas que a gente encontra na Argentina e completamente diferente do que a gente tinha visto até agora. A gente viu um tipo de vegetação na Patagônia quando a gente chegou no Ushuaia, subindo a Ruta 40, e agora nessa parte da Ruta 40 são vegetações e climas e situações completamente atípicas, diferentes, e uma mais linda que a outra, que nos encantou e certamente quebrou um paradigma enorme em saber que a Argentina é um país tão lindo, tão rico em vegetação, e também é um país economicamente barato para se viajar, principalmente agora, nesse momento que a crise econômica na Argentina afeta o país. Enfim, situações, momentos e lugares incríveis que a gente passou por lá, e a Quebrada de las Conchas era mais um desses lugares que fazia a gente perder o fôlego e viver esse momento de maneira intensa. Quando a gente começou a construir a nossa rota, os nossos pensamentos estavam direto lá naquela parte mais remota do mundo. Quanto mais longe era o que mais nos atraía, então a gente sempre pensava no Alasca, a gente pensava no deserto da Mongólia, a gente pensava no meio do Oriente Médio, porque a gente imaginava que aquilo lá ia chamar a nossa atenção, porque seria uma realidade muito diferente na nossa vida. Mas a gente se surpreendeu muito com a Argentina, porque em um mesmo país a gente se viu imerso em diferentes culturas, em diferentes paisagens, em diferentes climas, né? A gente conheceu as montanhas nevadas da Patagônia, lá no sul da Argentina, um frio, e de repente a gente estava no norte, num lugar completamente árido, com uma população completamente diferente, comidas diferentes, e a gente não imaginava encontrar tanta coisa bacana assim tão pertinho do Brasil. Foi uma surpresa muito boa e a gente estava cada vez mais amando viajar pela Argentina. Quer se esconder?
A gente vem passando por várias transformações ao longo dessa viagem, desde que a gente começou a planejar, o momento que a gente saiu de casa e a gente vivendo na estrada hoje, que mostra que isso é natural. E em algum momento da vida, seja qual o caminho for que você decide seguir, você vai precisar se adaptar a transformações, a mudanças. Você vai precisar sair em algum momento da sua zona de conforto. Aprender a lidar com essas situações, talvez se antecipar a elas e se estruturar para que na hora que isso aconteça você consiga responder a seus estímulos emocionais de forma racional, faz com que você evolua como pessoa e fique mais tranquilo para saber os próximos passos que você vai dar. De maneira resumida, aquele lugar mostrou pra gente que as mudanças são inevitáveis, que a gente precisa aceitar elas de qualquer forma. O novo normal ele sempre vai existir. As mudanças e as diferenças sempre vão existir. Saber aceitá-las sem julgar, sem criticar, faz parte do desenvolvimento do ser humano. Um pouco daquilo a gente absorvia, porque agora a gente conseguia parar para refletir. Antes, nas nossas vidas aceleradas, corridas e com objetivos financeiros, um pouco das reflexões pessoais ficavam de lado e talvez esse amadurecimento, esse pensamento um pouco mais lá na frente, pensando na vida e no desenvolvimento do ser humano, talvez ele ficasse em segundo plano, terceiro, talvez quarto, talvez não ficasse. Mas hoje a gente conseguia absorver e olhar para trás graças a essa vida que a gente escolheu ter agora. E se a gente pode dar alguma sugestão, algum recado ou tentar estimular as pessoas a desenvolver esse lado mais crítico, talvez seja esse o momento. Pare para pensar que a vida está em constante mudança. Você precisa se adaptar a essas mudanças e quanto mais suave e mais natural isso for, mais tranquilo para todo mundo e mais feliz você sai dessa situação. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting